Videoaula 3. Dentro da teoria da literatura narrativa ficcional, estudaremos agora gêneros e subgêneros da ficção narrativa. Dentre as formas narrativas que estudaremos nessa videoaula, temos o conto, a novela e a crônica. Lembrando, o gênero é um tipo de texto literário definido de acordo com a estrutura, o estilo e a recepção junto ao público, leitor, ouvinte. Subgênero, expressão que no sentido mais genérico é aplicável a qualquer subdivisão do gênero narrativo. Romance, novela, conto, crônica, fábula, apólogo, até as pequenas histórias. Os causos também podem entrar aqui como um subgênero. As piadas também podem entrar como subgênero narrativo. Aqui apresentamos um quadro comparativo para vocês perceberem quanto à tipologia textual, linguagem, marca do gênero e os principais tipos de texto que nós temos, além da natureza da linguagem. Lembrem-se da videoaula 2 que a gente mostrou isso mais claramente. Mas para vocês terem um panorama, colocamos esse quadro para ajudar na compreensão dessa parte. Então vamos lá. O gênero narrativo é visto como uma variante moderna do gênero épico. Por quê? Lembrando do gênero épico que as histórias eram contadas em versos, mas tudo na oralidade. Para vocês terem uma lembrança de epopeia, vocês já assistiram o filme Troia, com o Brad Pitt. Ele estava até muito bonito. Aquela história toda foi criada por Homero contando uma situação, mas era tudo em versos. O original é em versos, foi transcrito em versos. Hoje nós já temos as adaptações e as versões em prosa, mas originalmente era uma história de um herói, geralmente conta-se o fato heróico de um povo ou de uma determinada pessoa, de um personagem, no caso era o gênero épico. Agora, para nós que estamos estudando aqui, deixaremos de lado o gênero épico e vamos nos ater aos textos e gêneros e subgêneros narrativos. Vamos lá, romance. Romance é a narração de um fato imaginário mais verossímil. Lembrando da teoria 1, vocês lembram que verossímil é aquilo que se aproxima da realidade, Então você tem a representação de aspectos da vida familiar e social do homem. Podemos dividi-lo em romance de cavalaria, romance de costumes, romance histórico, psicológico, policial, de ficção científica. É uma infinidade. Também temos as novelas, que é um texto menor do que o romance, é mais breve e que trata da narração de um fato humano notável. Ele é mais próximo da realidade que imaginário. É como um pequeno quadro da vida com um único conflito, mas não chega a ser o conto, que nós vamos ver daqui um pouco. Em geral, apresenta-se dividida em poucos capítulos. Não podemos confundir essa novela, texto, com a novela de script de televisão. Aquilo é um roteiro, então a novela de televisão, ela segue o gênero dramático, que é desenhado como forma teatral. Aqui a novela é o texto. Um exemplo de novela de cavalaria muito interessante, você pode pegar o Dom Quixote. É um dos bons exemplos que a gente tem. Ou as histórias do rei Arthur, da Távola Redonda. Bom, o conto é uma narração densa, geralmente psicológica e muito breve, que conta um episódio. Ela é muito mais condensada do que a novela e o romance. Não apresenta divisão em capítulos. Às vezes, o texto todo é dividido em algumas partes. Então, parte 1, parte 2. Mas é uma única cena mesmo. A fábula é uma narrativa inverossímil, ou seja, ela não é ligada à realidade como o romance. Ele tem um fundo didático, moralizante, que é transmitir uma moral. Aí você tem a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga e tantas outras. Já a crônica, o seu nome já nos dá uma dica interessante. Deriva do radical latino crono, que significa tempo. A crônica é atual. Ela pega um fato do cotidiano e transforma num pequeno texto breve. Ela é sempre contemporânea. Você pode lê-la muito tempo depois e você vai perceber aspectos dessa cronologia. Para entender melhor essa divisão de brevidade, de duração de texto, vamos entender o que é uma célula dramática. Uma célula é aquela que contém só uma ação, só uma história. É o exemplo do conto,
da crônica e da fábula. Já a novela, aqui representada por 3 células dramáticas, pode às vezes ter 4 ou 5, mas não passa muito disso. O romance não. O romance são várias células. Tem uma célula dramática central e várias outras células também importantes que fazem com que o texto se alongue mais. Aqui podemos pegar novamente o texto da Moreninha para vocês entenderem. A célula central é o romance de Dona Carolina com Augusto, um estudante. Quando você tem essa célula, você tem a célula central, mas em torno dela você tem a célula dos estudantes nos seus encontros, tem uma outra célula dramática que acontece com a situação da ilha de Paquetá, onde acontece um sarau, onde acontecem os encontros de Augusto e Carolina. Há um flashback no passado dos 2 personagens dessa célula dramática central, que quando eles se conhecem são jovens e fazem uma jura de amor, que isso vai ser desvendado só no final da história. Essa célula dramática, ela é feita por flashback, ou seja, vai ao passado dos personagens e volta para o presente. E vai se alongando. Então, são vários e vários capítulos para contar essa sequência de células que se torna o enredo do romance. Vamos então entender um pouquinho mais cada um deles. Romance é um texto completo, com tempo, espaço e personagens bem definidos de caráter verossímil. Crônica, uma narrativa informal ligada à vida cotidiana, com linguagem coloquial breve, com um toque de humor e crítica. Nós temos crônicas esportivas, policiais, de suspense, de costumes. Quem gostava muito de escrever crônica na Folha de São Paulo era Moacir Scliar, que pegava um fato acontecido na semana e na outra aquilo virava uma crônica muito interessante do que tinha acontecido. As crônicas políticas, que, por exemplo, a gente percebe nos jornais orais da TV, também são muito interessantes. Fábula é um texto de caráter fantástico que busca ser inverossímil, não tem nenhuma semelhança com a realidade. As personagens principais são animais, apresenta alguma lição de moral. E o apólogo é semelhante à fábula, porém com personagens animadas ou inanimadas, reais ou imaginárias, humanas ou não. O apólogo tem um texto muito interessante, que é A Bela e a Fera. Quem já assistiu o desenho ou já leu o livro, vê que o bule, o tapete, o açucareiro, todos são personagens animados por um feitiço que foi lançado sobre o moço que vira fera. Isso é um apólogo dentro de uma narrativa que é um conto de fadas. Aqui nós temos alguns textos, uma representação de alguns textos que podem explicar esses subgêneros narrativos. Parábola, muito conhecido pelos textos bíblicos. Diferencia-se da fábula por utilizar personagens humanas. A finalidade é também transmitir uma lição de moral implícita ou explícita. Só para a gente lembrar, a parábola do bom samaritano, aquela pessoa que sempre deixa de lado seus problemas para atender alguém que está em dificuldade. A gente percebe isso nas parábolas da Bíblia. Anedota, piada, xiste, são tipos de narrativas breves que têm o objetivo de provocar o riso, de desconstruir a lógica racional do texto. Geralmente, se apropria da linguagem oral, mas também acontece em linguagem escrita. Lenda é uma história fictícia a respeito de personagens ou lugares reais. E é muito perceptível nas culturas indígenas, nas culturas africanas, orientais. E nós temos no Brasil uma riqueza e uma diversidade nesse subgênero que é muito interessante de ser utilizado nos planejamentos de incentivo à leitura literária na escola. A lenda é mantida por meio da oralidade, vai passando de geração por geração, até que alguém registra através da escrita. Normalmente fala de personagens conhecidas, santas, revolucionárias ou míticas, como é o caso, por exemplo, da lenda da mandioca, em que trata de uma questão de como entender a morte de uma criança por vingança, dentro da cultura indígena. Quem não conhece, vale a pena ler. Aqui temos alguns exemplos
para vocês que querem conhecer esses textos mais profundamente. O conto, como falamos, é um texto narrativo breve, de ficção, que conta situações rotineiras, anedotas e até folclóricas, como o conto popular. Os personagens previamente retratados, né, são caracterizados bem diferentes. Se você pegar, por exemplo, o conto do alienista, você vai perceber bem que aquele personagem do médico, ele desarticula tudo aquilo que a gente vê de um médico normalmente na vida real. Inicialmente fazia parte da literatura oral, depois é que foi passado para a forma escrita com a publicação de Decamerão pelo Boccaccio. Novela. Aqui nós temos exemplo de novela do Machado de Assis, como eu citei o personagem do alienista, para entender o que é caracterizar uma personagem. Mas nós temos um outro muito interessante, que é o Kafka, que é a metamorfose, que o ser humano vai sendo transformado em animal. E, para a surpresa do leitor, esse animal é um inseto. Então, ele se torna de homem humano para homem inseto. É um texto muito mais rápido do que o conto, com uma característica interessante. Tem uma profundidade de uma célula dramática que gera outras células dramáticas, mas não tão profundo quanto o romance. Aqui nós temos as histórias do Sherlock Holmes e a capa do Kafka com a metamorfose. E nos contos nós temos o Lima Barreto com O Homem que Sabia Javanês, mas temos outros contos como Nova Califórnia. Para gostar de ler, que a gente encontra muito facilmente nas salas de aula, a gente tem vários contos de autores até contemporâneos, Rubem Braga, Rubem Fonseca, Machado de Assis, vários autores nossos que gostam de escrever nesse tipo de texto. E temos também os contos de fadas que permearam a nossa infância e que ainda estão presentes. E os irmãos Grimm são os mais conhecidos. O ensaio. Vocês já tiveram alguns momentos aqui no curso em que tiveram que fazer alguns textos defendendo algumas ideias. Provavelmente vocês escreveram um ensaio ou o esboço de um ensaio. É um texto literário breve, situado entre o poético e o didático, em que se expõe ideias, críticas, reflexões morais e filosóficas em torno de um determinado tema. Consiste também na defesa de um ponto de vista pessoal e muito subjetivo de uma gama inteira de situações. Pode tratar do humano, do filosófico, do político, do social, do cultural, moral. Você pode fazer um ensaio sobre a literatura, sobre questões de literatura, criticando, expondo o seu pensamento sobre determinado aspecto literário. Mas não tem que se pautar em formalidades. Você não tem que provar nada. Ele é de caráter científico, inclusive. Você pode pegar, por exemplo, um fato linguístico e escrever um ensaio sobre ele. Já expliquei a epopeia ou o gênero épico, e aqui citamos 3 exemplos: os Lusíadas, de Luís de Camões, e Ilíada e Odisseia de Homero. Aqui alguns exemplos. Recomendo um desses ensaios, ensaio sobre a cegueira. Vocês vão ficar impressionados com essa narrativa.